Uma das marcas registradas do atual governo Lula é o chamado toma lá da cá. É distribuição de cargos, é um cargo aqui, uma ajuda ali, enfim. A gente sabe muito bem como funciona esse jogo. A grande questão é que nos próximos 10 dias pode ser que Lula tome a sua maior derrota desde que começou o governo. Perca cargos, perca aliados, e aí o que já era difícil para o governo Lula vai ficar quase impossível. E a gente vai falar um pouco sobre isso e outras pautas aqui no nosso editorial. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Bora começar? Vem comigo. Só lembrando, se não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, é sempre um prazer ter você aqui. Vamos lá, pessoal. Trago para vocês agora um editorial do Terra Brasil Notícias. Bomba! O governo Lula pode perder 14 ministérios. 14, pessoal. Tem noção de quantos cargos dependurados nesses ministérios estão lá a mando de Lula? Lembrando que durante a gestão Bolsonaro nós tínhamos 23 ministérios. Com a gestão Lula passou para 37, um aumento de gastos aí muito grande, além de, sabe, uma ingerência, ministérios que não se dialogam entre si, brigam entre si o tempo todo, mas tudo isso é para manter o toma lá da cá. Vamos entender o que está acontecendo. Quando o governo Lula começou, uma das primeiras coisas que ele fez foi editar uma medida provisória, e nessa medida provisória ele pulou dos atuais 23 ministérios para 37, 15 a mais. 15 a mais. Enfim, a grande questão agora, 14 a mais, a grande questão agora é como o governo Lula vai manter isso. Porque, como eu disse para vocês, isso foi feito através de uma medida provisória. E a medida provisória está prevista no artigo 63 da Constituição, ela tem algumas características. Uma delas, que ela tem que ser votada pela Câmara dentro do prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60, ou seja, são 120 dias para essa medida provisória ser votada. E se ela não é votada, ela perde a eficácia, ela perde o valor. Então, depois de ter editado a medida provisória, o papel do governo era correr para articular com os deputados e senadores, principalmente com a Câmara dos Deputados, que começa lá a votação, para que essa medida provisória fosse colocada em votação. Pois é. Flávio Dino não ajuda, ofendendo o Congresso o tempo todo, Lula não dialoga com o Congresso, nunca teve no Congresso, mal fala com Lira, enfim. Tudo leva a crer que nos próximos 10 dias não acontecerá a votação, a não ser que Lula faça ofertas grandes o suficiente para fazer com que os deputados e senadores votem a favor. A base do Lula quer que vote o mais rápido possível. A oposição vai travar. Segundo a oposição, eles não vão votar ou não vão permitir a votação dessa medida provisória. E aí, meu amigo, são 14 ministérios que caem do dia para a noite. E essa companheirada toda vai ficar toda sem cargo. E aí, o que já era difícil se torna impossível para o governo petista. Vamos esperar para ver? Vamos esperar para ver. Os próximos 10 dias são decisivos. Bora falar do Índio Sererê. Essa matéria está aqui na Globo, no G1. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, denunciou indígena ao STF por incitar atos antidemocráticos. Ou seja, você deve lembrar do caso do cacique Sererê, que foi indiciado e foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E agora a Procuradoria-Geral da República pediu que seja feito o processo. Ou seja, a partir de agora, ele vai ser processado. Até então era tudo prisão preventiva. Não tinha nem processo andando contra ele de forma adequada. E aí agora a PGR falou, instaura aqui o processo, eu vou investigá-lo e se ele for condenado, ele pode responder aí, mas tem um plus. Ele não tem mais o porquê ficar preso. Então pode ser que ele passe a responder o processo em liberdade e seja posto em liberdade
o mais rápido possível. Talvez amanhã ainda, ou talvez até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele já tenha sido determinada a sua liberação. Ou pode ser que o ministro Alexandre de Moraes, como ele fez com muitas decisões do PGR, apenas ignorou e não colocou aqueles que deveriam estar em liberdade nas ruas. Enfim, vamos acompanhando e a gente traz para vocês. Bora trazer mais matéria para vocês aqui. Pazuello, enfim, a revista O Antagonista, associada à Cruzoé, traz o seguinte: o que Bolsonaro pensa sobre a possível candidatura de Pazuello no Rio de Janeiro? Tem muita coisa ainda circulando sobre o Rio de Janeiro. O que eu preciso que você entenda? As eleições municipais são um alicerce muito grande para a campanha de deputados, senadores, governador e presidente. Se você tem muitos municípios te dando apoio, a sua chance de vitória é muito maior. Se você tem municípios que estão ali ligados diretamente à população, prefeitos, tirando o seu apoio, criticando o seu trabalho, a chance de você não se reeleger é muito maior. Então é por isso que há uma briga tão desenfreada pelas prefeituras em 2024. A grande questão que a gente tem que analisar aqui é que algumas capitais, principalmente, são cruciais. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, tem muitas capitais que fazem, Salvador, na Bahia, que fazem toda um aparato grande de base para o próximo pleito eleitoral para presidente. E aí, primeiro se aventou Flávio Bolsonaro para a prefeitura do Rio de Janeiro, que é uma cidade gigantesca, com um poder cultural muito grande e de influência muito grande. Primeiro ponto, Flávio Bolsonaro foi descartado pelo próprio presidente Bolsonaro. Porque o suplente do Flávio Bolsonaro é inimigo do Bolsonaro. À época era amigo, mas depois se virou contra, que é da família Marinho, o pai do André Marinho. Aí, Flávio Bolsonaro foi descartado. Falou-se em Pazuello. E qual seria o posicionamento do Bolsonaro? O mesmo que o meu. Pazuello não tem estrutura para disputar o Rio. Embora ele seja deputado com 220 mil votos, bem votado, ele não tem a estrutura necessária para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. E eu repito a vocês, algumas figuras ficaram marcadas no ataque à mídia, da mídia ao governo Bolsonaro. Uma delas é Pazuello. Assim como eu digo para vocês, e eu sei que tem muita gente que fica chateada quando eu falo isso, mas assim como eu digo para vocês que Bolsonaro, ao enfrentar Lula, enfraquece o pleito porque ele vai ser destruído pela mídia novamente, o Pazuello é a mesma coisa. O Pazuello foi muito criticado durante a gestão da Covid. Então, o nome certo, e aí eu concordo plenamente com o Bolsonaro e acho que acerta, é o Braga Neto. O Braga Neto tem postura de general, tem força, não traiu o Bolsonaro, esteve ao lado daqueles que o apoiaram, e Braga Neto tá incólume aí aos ataques que a mídia produziu em relação a ele. Ou seja, ele não tem um passado a ser questionado pela grande mídia e pelo consórcio aí, tá? Bora lá que tem mais informação para vocês. Agora do Poder 360. Está acontecendo uma briga gigante pela exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. E aí Lula deu uma coletiva de imprensa e disse o seguinte: é difícil ter problemas com a exploração na foz do rio Amazonas, disse Lula. E isso está incomodando até os extremistas de esquerda, como é o caso da Carta Capital. O presidente do IBAMA, que é o Rodrigo Agostinho, que é daqui de São Paulo, conheço o Rodrigo Agostinho, ele deu uma nota técnica e falou: causa dano ambiental. Só para você entender. Querem explorar petróleo na foz do rio Amazonas. Os danos ambientais que podem gerar a partir disso são gigantescos. No caso de um vazamento, teve um estudo que no caso de um vazamento, para uma equipe de socorro poder chegar lá para cuidar do vazamento,
passam-se 48 horas, é um lugar ermo, de dificílimo acesso. Primeiro ponto. Segundo ponto, não era a mensagem do Lula ser o defensor do meio ambiente? Vai em contraponto àquele que ele propõe. A mensagem que vai passar para o resto do mundo é de que o Brasil não está nem aí para a floresta amazônica. E essa mesma floresta amazônica poderia ser um cartão de visita do Brasil para o mundo. Lula está aí tentando ser o próximo Nelson Mandela, balela, bravata. Não vai conseguir. Mostrou sua ineficiência no caso do G7 lá com o Zelensky. Agora, uma coisa é certa. Se soubesse usar as regras do jogo, nós temos a Amazônia. Nós temos o maior ativo biológico, o maior ativo ecológico do mundo. E isso nos dá autoridade. Então a gente vê que a inexperiência de Lula, que se diz um político tão inexperiente, não consegue ver a arma que ele tem, que é usar a Amazônia, e entrar no cenário mundial como um político que trava uma batalha realmente pela defesa da Amazônia e tenta entrar na seara de o novo Mandela, vou trazer a paz com a cervejinha. Isso não cola, esse discurso é tosco. E é por isso que o Brasil está passando vergonha no plano internacional. Tanto é que o próprio Amoedo, que fez o L, já falou, nós estamos sendo envergonhados. E cada vez que alguém percebe o erro que cometeu ao dar apoio para o Lula, porque nada do que foi prometido, até para esse pessoal que apoiou aí, está sendo cumprido, esse pessoal que se vira contra Lula merece ser ouvido. Ser ouvido e não criticado. Se não houver uma colisão intensa, Lula consegue aí fazer o que os seus ministros, o que o próprio Calheiros aí falou, ficar até 2030. Não é o que a gente espera. A gente chega num nível de Venezuela, num nível catastrófico de Cuba, se isso acontecer. Não é isso que a gente pode fazer. Então é hora de deixar o ego de lado. Bora trazer mais uma matéria para vocês agora do R7. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, determinou já o início do cumprimento de pena do ex-deputado Daniel Silveira. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Daniel Silveira fez alguns vídeos que foram considerados ofensivos contra o STF. Ele, na condição de deputado, com imunidade parlamentar, falou palavras bestas, que queria ver os ministros do STF apanharem na rua, dentre outras coisas. Com isso, foi determinada a prisão do Daniel Silveira. À época, eu tive um podcast onde eu participei com integrantes do Partido Novo, e à época tinha também o Luiz Miranda. E o Luiz Miranda falou, olha, a própria base do Bolsonaro deixou o Daniel Silveira se lascar. Por quê? Porque Bolsonaro, naquela época, estava conseguindo apaziguar os ânimos com o STF. Aí vem o Daniel Silveira e faz uma asneira dessa. Então, a própria Câmara dos Deputados permitiu a prisão do Daniel Silveira. Inclusive, com cúpula do PL, com a cúpula da base Bolsonaro. Só que Alexandre de Moraes foi muito longe. Deu uma condenação de 9 anos para Daniel Silveira. Sem contar multas milionárias, ou seja, cheirou perseguição política. E Bolsonaro fez o quê? Para salvar Daniel Silveira, deu um indulto. O que é indulto? É um instrumento que é do presidente. Desde que haja conveniência e oportunidade, o presidente dá da forma que ele quer. Tanto é que a Dilma Rousseff usou isso para aliados dela. E valeu. Então, Bolsonaro também usou isso. O STF, mais uma vez, contrariando seus precedentes, ou seja, não observando a paridade, trata um de um jeito e outro de outro, falou que é inconstitucional a decisão do Bolsonaro de dar o indulto para o Daniel Silveira. E com isso, cassou o indulto do Bolsonaro. Indulto é perdão, tá, gente? Cassou o perdão do Bolsonaro. Algo absolutamente ilegal, porque a Procuradoria-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, já tinha se manifestado e disse, ó, é válido. Assim como Dilma já usou, Lula já usou, Bolsonaro também pode usar. É um instrumento político. Não cabe a vocês do STF
dar opinião sobre isso. O STF não está nem aí, derrubou. E agora o ministro Alexandre de Moraes mandou que o Daniel Silveira já comece a cumprir a pena já como condenado. Como condenado. Tá? Aí vem a grande questão. E os indultos que foram dados por Dilma Rousseff cairão também? Não sei, né? Duvido. Bora lá, matéria do O Antagonista que eu trago para vocês agora. O Carlos Fávaro vai ser chamado, convidado a participar da CPI do MST. E aí, aqui tem um ponto muito interessante, vamos deixar claro. O Carlos Fávaro, para quem não sabe, é o ministro da Agricultura do governo Lula. É esse aqui, Carlos Fávaro. Ele tece críticas pesadas ao MST. Ele não concorda, mesmo sendo parte do governo Lula, ele não concorda. E aí ele foi perguntado, olha, a CPI do MST, que quer apurar casos de abusividade dos invasores de terra, vão te convidar. Você compareceria? Ele falou, sem problema nenhum. E digo mais. As invasões dos 3 poderes feitas pelos vândalos do dia 8 de janeiro não tem diferença nenhuma com as invasões dos vândalos do MST ao prédio da Embrapa. Não tem diferença. E essa fala vai totalmente em confronto com a ideologia do governo Lula. Vai totalmente em confronto. Então, em pontos gerais, estaria o ministro da Agricultura do governo Lula batendo gol contra o governo Lula, que é aliado do MST? Pois é. Eu tô pagando para ver o que vai acontecer nessa CPI do MST. Ontem a Carolina de Toni, que é a deputada federal, trouxe um trecho onde invasores usaram armas, deram tiro, fizeram cárcere privado com famílias. A polícia foi chamada e uma ordem de cima da Bahia. Quem que era o governador da Bahia? Não estou falando que é ele, mas era liderado por petistas. Uma ordem de cima falou, polícia, não vá, não mexa com o MST. E isso a CPI do MST vai apurar. Vamos lá, mais uma matéria para vocês, mudando de assunto. Preparou já para trabalhar mais, para poder pagar os luxos e a mordomia dos socialistas? Aí, desespero no Planalto. O Planalto esconde gastos de Lula e Janja no Japão. Nem o hotel quis disponibilizar os gastos de Lula, provavelmente a pedido do próprio governo. Essa matéria do Terra Brasil Notícias. E por que eu estou dizendo isso? Por que você precisa saber disso? A ida, o passeiozinho do Lula lá na coroação do rei Charles, né, do príncipe Charles, sei lá, uma bagatela aí de 1.200.000. Sabe quem foi que bancou isso? Sabe quem foi que pagou isso? Você e eu. Agora eu vou até repor, que não lembro se foi a da China ou se foi a do príncipe Charles. Sei que Lula já gastou uma bomba de grana e nós que estamos pagando isso. E agora, como está dando repercussão muito negativa, o que eles estão fazendo? Não estão informando os valores, é o que o Terra Brasil fala. Só que aí é um grande problema. Enquanto o povo passa fome, tem dificuldade aqui no Brasil, Lula esbanja e Janja esbanja na Terra do Sol Nascente. Tour da Janja passeando no Japão. E aí eu deixo claro uma coisa para vocês. É crime usar dinheiro público para benefício pessoal. Qual o sentido de fazer um tour, um passeio com dinheiro público no Japão? Princípio da impessoalidade. Está lá no artigo 37 da Constituição. É só ler. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o segundo, impessoalidade. E aí a gente paga os luxos dessa turma aí que se diz pai dos pobres, mas quer viver vida de milionário. E ainda tem trouxa. Trouxa, a palavra é essa, trouxa,
que fica com bandeira aí do comunismo, com roupa do Che Guevara, falando que eles têm que lutar contra a classe opressora. A classe opressora de um político branco, hétero, que tem mais de 9 milhões declarados. Declarados. Né? Entenderam? E essa turma fala que Lula luta contra os opressores. É muita burrice uma coisa dessa. Não tem o que falar. Certo? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Coloca nos comentários aí o que mais você quer que a gente fale aí no nosso canal. Algumas pautas aqui estão sendo trazidas a partir dos comentários de vocês. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, discutir, trazer matéria nova. É para isso que a gente está aqui, tá bom? Obrigado. Amanhã a gente volta às 9 horas da manhã, tá? Então, se você chegou nesse canal agora, caiu de paraquedas e fala, gostei desse cara. Amanhã, 9 horas, já entra nesse canal. O YouTube não anda notificando não, tá? Amanhã às 9 horas você já entra aqui no canal, já pesquisa aí Dr. Sandro Gonçalves e já entra no canal. E 9 horas eu vou estar aqui trazendo mais conteúdo para vocês. Combinado? Obrigado por tudo, que Deus abençoe. Gratidão. Gratidão a Deus por mais um dia. Acho que a gente tem que começar por aí, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.